Olá, eu sou o Thiago Marques da Silva, também sou o palhaço ritalino. Trabalho com as artes cênicas, teatro, circo, música. Sou profissional desde 2007 e desde 2009 habito aqui em Londrina, no Paraná. Conte quais são suas origens, como começou o seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Eu sou paulistano e pequeno fui para o interior de São Paulo. Na escola, quando a gente tinha que apresentar algum trabalho, eu sempre fazia o trabalho em forma de teatro, mesmo que eu não soubesse que aquilo era teatro ainda. Um trabalho sobre Einstein ou sobre Newton, eu colocava barba, peruca, até uma professora me convidar para atuar no grupo que ela tinha, um grupo de teatro amador. Passei um bom tempo atuando com esse grupo e ainda muito jovem, né? O teatro foi tomando conta da minha vida, ensaios diários, e quem é do teatro sabe, né? Que o nosso lema é hoje não posso, tenho ensaio. E fui seguindo com esse grupo até conhecer outros grupos, comecei a colaborar com alguns outros grupos, trabalhar com outros grupos. Em 2007 eu me profissionalizei e desde então não parei mais. Desde então eu vivo disso, vivo das artes. Em 2009 eu achei que o que eu sabia não era suficiente, eu precisava me aprofundar. E uma das maneiras que eu encontrei para isso foi cursar artes cênicas. Nesse momento eu venho do interior de São Paulo para Londrina para cursar artes cênicas. Concomitante à graduação, eu também fiz 2 anos de circo na Associação Londrinense de Circo. Já na faculdade, eu trocava com outros grupos e palhaços, fazia muitos cursos fora, né? Sempre buscando a palhaçaria, sempre buscando me aprofundar na palhaçaria. Participei de algumas residências e já indo trabalhando, né? Fazendo espetáculos de palhaço, que eu posso dizer mais. Saindo da faculdade, fui trabalhar e me especializei em espetáculos solos na linguagem da palhaçaria. Durante o período pandêmico, as reflexões que tive ali me indicaram uma outra pesquisa dentro da palhaçaria, e essa pesquisa me levou atualmente ao mestrado. Estou no 2º semestre do mestrado na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E quais são suas principais referências? Minhas principais referências. Eu sempre procuro ter referências fora da palhaçaria também, né? Porque se a gente só bebe desse mesmo local que estamos, acaba que nossos trabalhos vão ficar sempre parecidos. Então eu tenho referências em várias áreas. Na palhaçaria, as minhas referências são aqueles que, aos meus olhos, têm um trabalho com muita qualidade e seus números, né? Seus trabalhos são universais. Então eu tenho como referência 2 palhaços da Suíça. Uma é a Gerd Hutter, que quase todo ano está aqui no Brasil atuando também com seus trabalhos. Um outro palhaço da Suíça é o Grock, já falecido, mas que foi um dos grandes palhaços que atuou em circo, teatro e sei mais onde. E o catalão Charlie Rivel, que para quem estuda palhaçaria também é um dos grandes nomes. E aí podemos falar também dos palhaços do cinema, né? Que não necessariamente usavam o nariz vermelho, mas a gente, pela sua atuação, pode dizer que são palhaços também, como o Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, os irmãos Marx, quem mais? Buster Keaton. Esses são grandes referências para mim também. E além das suas referências, quais são as suas inspirações no seu fazer artístico-cultural? Essa é uma pergunta difícil. Na linha que eu trabalho, a vida pode ser uma dramaturgia de palhaço, né? Explico. Qualquer coisa pode ser tema para um palhaço, porque um palhaço é extremamente humano. Então o que eu procuro fazer é, à medida que eu me desenvolvo como palhaço, amadureço, envelheço, porque o palhaço tem como base a minha pessoa. Eu também estou vivendo isso na minha vida. Eu também me deparo com situações, com sentimentos, e essas coisas influenciam o palhaço que eu sou em cena. Então, quando me deparo com algo que me enche os olhos,
que me enche o coração, com sentimentos que eu quero compartilhar, e isso vai influenciar a minha cena. É o que eu quero pôr em cena. Então acho que a minha inspiração é o meu próprio cotidiano. Pode soar romântico, mas no meu entendimento é transformar a própria dramaturgia da vida em cena, né? E ela vai acontecer ali teatralizada, né? Mas acho que minha inspiração é por aí. O que eu gosto de ver, de fazer, de sentir, eu quero que as outras pessoas também sintam, também gostem. E a maneira que eu consigo fazer isso, ou que ao menos tento fazer isso, é por meio do riso. E em tantos anos de trajetória, conta um pouco sobre as obras, os produtos e projetos que você já participou e os da sua trajetória, de sua autoria. Eu fiz teatro amador muito tempo e, me profissionalizando em 2007, eu participei de espetáculos em diferentes linguagens. Então atuei em A Incrível e Trágica História de Amor da Julieta e seu Romeu, que era uma adaptação de Romeu e Julieta. Atuei em alguns infantis, entre eles João e Maria. Participei de um espetáculo, O Alto da Barca do Inferno, atuando. Esses espetáculos eu era ator, mas eu também tive experiências em outras funções. Na Hora da Estrela eu fazia som, no Leão e Ratinho eu fiz luz, até estrear o meu primeiro espetáculo de palhaço, chamado O Palhaço e a Bailarina. Vindo para Londrina, fiz participação em espetáculos de outros artistas, né, de trupes circenses, em shows de variedade. Eu ficava responsável pelo número cômico. Aqui em Londrina trabalhei com a trupe Tangará, com a trupe Volare, fazendo essas funções que falei. Entrei no Triolé Cultural e lá eu criei um espetáculo chamado Bagaça Registrada, junto ao artista Gerson Bernardes. Também atuei num outro espetáculo em trio, também na palhaçaria, chamado Fusca 3x4. Além do Gerson Bernardes, também estava em cena o Alê Simeone. O Alê Simeone dirige um espetáculo que é, digamos assim, do universo de Sartre, escrito pelo Luan Valero, é o espetáculo Ruiz Clô. Paralelo a isso, tem os meus trabalhos solos. Em 2013, eu criei o meu primeiro solo, que é o melhor show do mundo, na minha opinião. A direção é minha também. Esse espetáculo me dá uma certa projeção, e através desse espetáculo, uma projeção na área da palhaçaria. E através desse espetáculo, eu conheço outros palhaços e passo a frequentar festivais, mostras, encontros. Em 2016, eu vou para o meu segundo solo, que se chama Inconcertina e é dirigido pelo Ricardo Pussetti, do Lume Teatro. Nesse espetáculo, Inconcertina, eu sou um músico muito desastrado e estou ali para executar um show musical, mas as coisas não saem como esperado. E no meu entendimento, acontece uma coisa que acontece de maneira corriqueira na ciência, que é quando se procura a solução de um problema, encontra outra coisa, encontra a solução para outro. O espetáculo anterior, o melhor show do mundo na minha opinião, que eu não mencionei, né, me esqueci, mas eu falo agora, nele temos um pipoqueiro que, na ausência dos artistas, tem que subir ao palco para ele mesmo executar o show. Porque sem artistas o público vai embora. E se o público vai embora, ele não vende suas pipocas. Então ele faz o show para que as pessoas possam seguir comprando sua pipoca. Em 2020, se não me engano, já no período pandêmico, eu criei o espetáculo Astrolábia, com direção da Adriane Gomes. Esse espetáculo não é só teatro filmado. E não tem problema ser só teatro filmado, né? Mas esse espetáculo, ele tenta dialogar com o momento que a gente vive. Esse momento pandêmico, né? E dialogar com essas ferramentas, com essa maneira de existir. Então, se a essência do teatro e do palhaço tá no encontro, tá no ao vivo, no Astrolábia, esse espetáculo gerado na pandemia, a gente experimenta ter uma relação com o público intermediado pela tela do celular. Em 2021, estreamos o espetáculo O Carteiro. O espetáculo O Carteiro foi dirigido pelo Ézio Magalhães, do Barracão Teatro, também de Campinas.
no espetáculo Carteiro. É uma grande homenagem ao carteiro, que em pesquisas recentes as pessoas achavam que era uma das profissões de maior confiança. E hoje já se estuda a possibilidade de ter entrega de correio com robôs. Então foi uma grande homenagem fazer o espetáculo Carteiro. Durante a pandemia, já falo agora da pandemia? Antes disso, conte um pouco da sua produção cultural, como foi as suas participações em eventos. Você disse que o melhor show do mundo, na minha opinião, foi para diversos festivais e mostras, e além disso, em Concertina também foi para alguns países, né? Fale um pouco sobre isso, como foi essa trajetória. O espetáculo, desde 2009, eu me produzo. Então, desde daquela produção mais tradicional, que é viabilizar o trabalho, né, para que o trabalho aconteça, até uma produção comercial, que é vender o espetáculo. Então, no primeiro espetáculo de palhaçaria, que era em dupla, o Palhaço e a Bailarina, eu vendia, né, aos trancos e barrancos, mas ia vendendo. Em 2015 para 2016, eu fui convidado pela Dani Sampaio para estar na sua plataforma incubadora de projetos. E aí, durante um ano, recebi orientação e assessoria de produção. Isso fez com que a minha produção modificasse bastante, né? A maneira de se relacionar, de gerir o negócio. Então, já em 2017, um ano após essa assessoria, a produção muda um pouco de patamar. Em 2017, o espetáculo Melhor Show do Mundo se apresentou no Peru. No mesmo ano, 2017, tivemos uma primeira turnê internacional, com o espetáculo em Concertina se apresentando em Luxemburgo, França, Espanha e Portugal. Festivais e programações de teatros, realizando aí na Europa 10 apresentações. Fora isso, aqui no Brasil, acho que já foram aproximadamente 15 ou 16 estados, eu não recordo bem de cabeça, e festivais, mostras, encontros de palhaço, festivais de teatro, de circo e também de música, e fora programações de teatros, de Sescs, né, coisas do tipo. E conte um pouco sobre sua vivência nesse momento pandêmico. Durante a pandemia, ou assim que a pandemia surgiu, ou assim que a gente se deu conta dela, todos os compromissos, né, os trabalhos agendados foram caindo um a um. E acho que isso foi dessa maneira para vários artistas. E aí, no primeiro momento, era o que eu vou fazer? Tanto não tinha dinheiro, como era muito nocivo para um artista ficar completamente apartado do seu público. Então, eu já me relacionava com o meu público na rede social, mas era uma relação, digamos assim, dilatando aquela relação já iniciada no palco, né? Quem me assistia me acompanhava depois na rede social. E eu postava agenda, mas não necessariamente estava criando conteúdo. E aí eu entendi que na web eu teria um palco ou uma maneira de seguir me relacionando com o público, de não estar parado. Depois isso gerou alguma renda, mas os ganhos diminuíram consideravelmente. Durante a pandemia, eu criei alguns produtos, né? Alguns conteúdos. Pelo Instagram, que é uma rede muito utilizada, eu tive duas séries distintas. Uma era o Clout, que é um coach clown, uma brincadeira aí. Então é um coach muito sincero, que com o olhar do palhaço dá conselhos. E qual é esse olhar do palhaço, né? O palhaço, ele sempre... os problemas acontecem. Se você tem um palhaço, entra em cena com uma tinta, uma escada, sobe na escada e pinta a parede, talvez você não tenha um espetáculo de palhaço, mas uma pintura. Agora, se o palhaço chega com uma lata de tinta e uma escada e vai pintar, mas vem um cachorro, ele não consegue subir na escada, ele cai, a lata fica embaixo, a lata não abre, você tem problemas, aí você pode ter uma dramaturgia de palhaço. Então, nessa série do Clout, o Coach Clown, era sempre
um exercício de olhar com sinceridade para a vida e ver defeitos e conselhos que não necessariamente são bons. Conselhos que, diferente de alguns profissionais como coaches, não todos, mas alguns, ele não fica só querendo te jogar para cima. É muito mais sincero. Uma outra série era o DigiClown Influencer, uma outra brincadeira aí, um trocadilho barato mais uma vez. Mas o DigiClown Influencer, assim como o Digital Influencer, posta pequenos pedaços da sua vida, quase sempre pedaços felizes, pedaços vitoriosos, trechos de fartura e riqueza. O DigiClown Influencer posta trechos da sua vida, mas esses trechos que até parecem que serão de fartura, de riqueza, sempre mostram em algum momento o oposto. Falha, defeito e uma maquiada nessa vida, para que pareça muito mais atrativo na rede social. No YouTube, tivemos algumas outras séries. Uma das séries foi o Quarentena Talk Show, que era um programa de entrevistas e variedades com séria restrição orçamentária. Alguns desses programas, o apresentador Palhaço Ritalino entrevistava o Palhaço Ritalino, porque como tinha uma séria restrição orçamentária, não tinha nem dinheiro e era um período de isolamento, então não podia ter convidado. Então o palhaço era o convidado dele mesmo, com uma outra roupa, um outro endereço. Alguns programas foram assim. E alguns programas tivemos convidados que estavam em outras cidades ou muitas vezes em outros estados e gravavam, né? A gente criava junto, gravava online, mas cada um na sua cidade, e depois eu juntava tudo isso na edição. Foram, acho que 9 programas. E uma outra série é o Ritalino Top Car, que é um programa sobre carros, né? Ele tem como referência os programas de carro como Auto Esporte, Quatro Rodas, mas traz uma série de clichês. E como eu falei, que o palhaço exercita se mostrar na derrota, se mostrar no erro, enquanto muitos programas de carro vão mostrar o carro, último lançamento com a mais nova tecnologia, o Ritalino Top Car mostra carros antigos, carros velhos e uma coisa fundamental para esses carros serem escolhidos a participar do programa é que os carros tivessem defeito. Então, à medida que o programa foi acontecendo e sendo assistido pelo público, algumas pessoas me procuraram e ofereceram o seu carro para que a gente fizesse um programa sobre. Alguns eram carros de colecionador, placa preta. E aí pra gente não era tão interessante, porque assim como o palhaço mostra a humanidade, e a humanidade tem defeitos, qualidades e defeitos, não interessava mostrar um carro perfeito, mas sim um carro que tinha defeitos. Nesse programa, que teve 6 edições, né, 6 episódios, mostramos um Fusca, um Corcel, uma Kombi, um Gurgel, um Galaxy e uma variante. Quase esqueci. Tivemos outros programas também no YouTube, que não necessariamente faziam parte de uma websérie, né? Então, eu tive um programa chamado Ritalino Testa, que assim como um digital influencer testa um produto, faz um vídeo review, o palhaço também testou um produto. Foi um papel higiênico, que é uma coisa tão presente na nossa vida, mas que acaba não sendo um objeto nobre dada a sua finalidade. Também tivemos alguns outros programas, alguns outros vídeos. Um deles é o Rolezinho de Quarentena, que foi feito com um pequeno biscuit, é quase um vídeo de animação. E aí uma coisa que o palhaço faz, e acho que está presente nesse vídeo, é usar as ferramentas que tem à mão, né? A criatividade prevalece sobre a grande produção. Um palhaço pode ter uma grande produção, né? Tudo pode. Não tem nada que a gente diga isso não pode. Tudo pode. Mas, no ponto de vista do que pesquiso, muito melhor do que gastar muito dinheiro fazendo um produto
é utilizar da criatividade e no momento pandêmico, sem renda, foi o que fizemos. Então, o vídeo é criado com coisas que eu tenho à mão. Ainda nesse momento pandêmico, eu criei o espetáculo O Astrolábia, né? A Adriane Gomes dirigiu, a Carol Vacari é uma peça fundamental também no trabalho, foi técnica, também foi host, e criamos juntos, né? Os três criamos esse espetáculo. Lá é um guru, um vidente, um futurólogo, que em sua tenda online faz atendimentos às pessoas que estão do outro lado da câmera, né? Estão com suas câmeras nas suas casas. E aí o espetáculo, ele não ri desse tipo de crença, mas toda a temática que um palhaço trabalha é a maneira do palhaço se colocar naquilo. Então, quando eu, palhaço Ritalino, sou um pipoqueiro, eu não estou rindo do pipoqueiro. Eu estou mostrando como é o palhaço Ritalino sendo pipoqueiro. Quando eu sou músico, eu não estou rindo do músico nem da musicista. Eu estou mostrando como o palhaço Ritalino é quando ele está na posição de músico. Nesse trabalho, o Astrolábia, eu coloquei o palhaço Ritalino na situação de vidente, de guru e um pouco de charlatão, que é uma característica do palhaço brasileiro também. Então, no momento pandêmico, criamos vários vídeos, vários conteúdos. Foram mais de 15 lives. Fui entrevistado em 3 programas. Participei de inúmeras atividades. 3 edições da Copa Pavê, que é uma competição de improviso que reuniu palhaços e palhaças do país todo. Também estive em vários festivais, muitos deles online. Participei de alguns bate-papos, algumas mesas redondas. Fui convidado em alguns programas para falar da palhaçaria virtual, e se é que ela existe. Também fui convidado a falar da minha produção. Também fui convidado a falar como sobreviver na pandemia. E acho que eu nem soube responder. O canal no YouTube, que foi um dos principais locais, né, de comunicação e relação, antes da pandemia ele era utilizado somente como uma vitrine, né? Como uma plataforma de portfólio. Então, quando eu tentava vender um espetáculo, ali no YouTube eu tinha o teaser desse espetáculo e eu enviaria o link para que o contratante, ou até o vídeo inteiro, para que o contratante conhecesse o trabalho. Durante a pandemia, criando esses conteúdos, as pessoas passaram a acompanhar, a esperar por determinados vídeos. Então, antes da pandemia, tinha 40 seguidores do canal. Hoje são 930. Então, é um crescimento muito grande que, claro, na plataforma virtual, perto de um youtuber, isso é bem pouco. Mas para nós artistas que estamos agora aprendendo a se relacionar por meio da web, e apesar de ser uma dificuldade estar aqui e olhar para uma câmera e não para pessoas, a gente tá aprendendo, tá fazendo coisas. Começamos a pandemia pouco se relacionando com edição, com criação digital, audiovisual. E agora estamos todos sabendo malemar, editar, fazer fotos, fazer vídeos caseiros, pensar uma luz, um cenário, um fundo, esse tipo de coisa. Aproveitando em relação a isso, o que a pandemia mudou no seu fazer artístico, cultural? Essa é uma pergunta difícil. Acho que agora não penso isoladamente só na cena, mas também como eu posso relacionar isso, como eu posso ampliar por meio da web. O espetáculo Astrolábia, eu fiz todas as sessões daqui de Londrina, mas eu tive público dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Manaus, Goiás, Ceará, Paraíba, São Paulo. Então aqui, apesar de ter surgido, o aqui que eu digo é o virtual, apesar de ter surgido como uma única opção, agora possivelmente pode se ampliar como mais uma opção. Então acho que muda daqui para frente a maneira como a gente se relaciona, né? Eu brinco com meus amigos próximos que quando acabar a pandemia e a gente voltar pro palco, no mínimo teremos que ter melhores teasers, melhores
vídeos de divulgação, melhores materiais, porque esses quase 2 anos de pandemia nos fizeram trabalhar nessas outras frentes, nessas outras etapas do trabalho. Então, uma outra coisa que eu brinco e estou agora exercitando, estudando e refletindo sobre no meu mestrado, é que o tempo inteiro, enquanto eu estava só no palco, eu pedia para as pessoas desligarem o celular. Durante a pandemia, eu passei quase 2 anos pedindo para as pessoas ligarem o celular em mim, no meu canal. O celular, o tablet e o computador. Então, se agora as pessoas têm como hábito estar com o celular na mão, conversar com você e olhar para o celular e ter essa atenção dividida, eu não posso simplesmente pedir para elas desligarem o celular enquanto estiverem na plateia. Penso eu, talvez caiba a mim agora, encontrar funções para esse celular. Ou conseguir cativar essas pessoas que estão com o celular na mão. Encontrar a maneira dela estar presente comigo, mesmo de celular. Para que ela tenha o maior aproveitamento do espetáculo, mesmo que dividindo a atenção com o celular. Talvez tenhamos, daqui para frente, espetáculos muito mais multimídias. E quando acabar o período pandêmico, quais são os seus planos? Apresentar muito e poder ter contato, e contato físico, que eu não tive na pandemia. Porque é comum o palhaço entrar pelo meio do público e tropeçar, cair em alguém, trombar, apertar a mão, abraçar. Então foram 2 anos de carência desse afeto que o público pode dar. Então eu espero, quando a pandemia cessar, poder estar em cartaz em várias cidades e permanecer um bom tempo lá e fazer as sessões, e agora acredito que valorizando muito mais essa relação verdadeira, presencial e afetiva que um palhaço tem com o seu público. Um palhaço e uma palhaça, que acho que é uma das principais coisas nessa relação, é afetar e ser afetado. Então eu espero que o público e o palhaço, no caso eu, saiam da relação, saiam do espetáculo sempre diferente de como entraram. É o que eu espero daqui pra frente. E claro, criar um espetáculo um pouco mais multimídia. É isso então, Thiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.